Boa noite. Oh, glória. Aleluia, boa noite. Vamos orar, porque nessa noite vamos ler a palavra do nosso Pai Celestial. Eu quero falar sobre não vivermos uma vida de aparência. Temos que nos fortalecer em Cristo. Estamos engatando uma marcha diferente, vamos ficar firmes nisso. Por falar nisso, começando agora, amanhã já é fevereiro, e vamos fazer aquela semana de oração do dia 12 ao dia 16 de fevereiro, aleluia. E no dia 16 vamos ficar até às 6 horas da tarde orando no Espírito, aleluia. Vamos aquecer nosso homem interior. Então fecha teus olhos, comece a adorar a Deus onde você está. Pensa no quão grande Ele é diante de qualquer coisa que você tenha enfrentado. Grande é o Senhor diante de tudo que você enfrenta. Comece a pensar na grandiosidade, como Deus é maior do que tudo que você está enfrentando. Ele tem a resposta para você, Ele tem a solução. Ele é Deus, Ele é Deus. Então reverencia Deus no teu coração nessa noite. Diga para Deus que Ele é tudo para você. Pai, eu te amo. Tua palavra é doce. Tua palavra é lâmpada. Tua palavra é lâmpada. Eu te agradeço nessa noite. A tua palavra é lâmpada para nós. A tua palavra traz luz, Senhor. Nós não andamos em caminhos escorregadios. Os nossos pés estão firmados na verdade eterna. Obrigada pela tua boa mão sobre nós neste lugar. Obrigada pela tua boa mão sobre as pessoas que estão comigo pela internet. Obrigada pela reviravolta que o Senhor faz no nosso caminhar nessa noite. Tua palavra é santa, tua palavra é doce, tua palavra é poderosa, tua palavra nos levanta. A tua palavra traz revelação para o nosso coração nessa noite. A tua palavra nos faz andar sobre as águas. A tua palavra nos levanta. A tua palavra é uma espada que corta, que divide, Pai. A tua palavra criou tudo que vemos. A tua palavra sara. A tua palavra cura. A tua palavra traz paz. A tua palavra nos prospera. Tu és o único digno, Santo de Israel, digno é o Senhor, Santo de Israel, Tu és um Deus digno, um Deus santo, Tu és o provedor, Tu és aquele que faz os nossos celeiros transbordarem, o Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Tu és aquele que está conosco o tempo todo, nós temos o Mestre conosco o tempo todo. O nosso Mestre está conosco, estará até o fim. O Senhor disse que estaria conosco até o fim. E o nosso coração se alegra. Muito obrigada, Pai. Podemos chamá-lo de Pai. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu és o nosso bem maior. Contigo saltamos as muralhas. Saltamos as muralhas. Obrigada pela manifestação do Teu Espírito conosco nessa noite, Pai. Muito obrigada pela manifestação do Teu Espírito conosco nessa noite. O nosso coração tem gratidão. Nós temos contentamento, gratidão, contentamento. O Senhor é por nós, o Senhor é por nós. Obrigada por essa noite de milagres, Pai. Muito obrigada porque o Senhor está operando milagres na nossa jornada de fé. Era impossível diante dos nossos olhos, simplesmente impossível. E o Senhor tornou possível. E o nosso coração tem gratidão. Era impossível. E o Senhor tornou possível. E o nosso coração tem gratidão nessa noite. Temos alegria, Pai. O Senhor está aqui conosco, temos alegria, não temos medo. O Senhor é por nós, não temos medo. Muito obrigada por essa noite fantástica. Obrigada pela ação poderosa do Teu Espírito Santo em cada
casa de cada pessoa que está comigo pela internet e aqui. É o Senhor agindo poderosamente a nosso favor. É o Senhor operando poderosamente a nosso favor. Era para destruição e o Senhor transformou destruição em grande vitória, em bênção sobre nós. Obrigada por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. Cada livramento. Nessa noite podemos dizer, Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Oh, aleluia. Vamos começar lá em Samuel. Eu quero mostrar pela palavra hoje. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A gente não pode andar por vista, por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso é um treino, não é? Na sua mente natural, você entende o que eu estou falando. E você repete, você fala, não, eu não vou andar por vista, eu vou andar por fé. Eu não vou me importar com a situação ao meu redor. Eu não vou ligar para aquilo que a minha carne está dizendo. Só que você não tiver uma edificação, você não vai conseguir. Você precisa entender a necessidade de nós sermos transformados de dentro para fora. Isso é uma jornada, não é no piscar de olhos. Os nossos filhos não cresceram no piscar de olhos. Eles vão crescendo, vão amadurecendo, então isso leva tempo. Só que o crescimento de Deus é diferente do crescimento natural, no espírito é diferente. Nós temos que saber que a edificação da nossa fé vem pela prática da oração no espírito. Eu vou estar repetindo isso incessantemente. Por quê? Porque só assim você vai sair do fracasso. Só assim você vai sair da miséria, da pobreza, da preguiça, de qualquer operação da obra da carne, porque a nossa carne nos engana. A nossa carne quer viver na folga, ela quer levar vantagem em tudo, ela quer a primazia. Só que a Bíblia diz e garante para mim e para você que a carne é nossa inimiga, ela não é nossa amiga, ela é o odre velho no qual nós estamos. Então, cada minuto que você passa no planeta Terra, você tem que aprender a investir no seu próprio crescimento. Eu tomei uma decisão esse ano, eu quis fazer algo a mais do que eu costumo fazer. Porque já que as contrações começam também a diminuir, e vai aumentar cada vez mais, eu tenho que aumentar mais o meu tempo de oração. Eu tenho que começar a compreender que eu não posso andar porque aparentemente está tudo muito bom. Aparentemente está tudo muito bom para nós. E se eu olhar a minha vida, eu posso falar, vou fechar a Bíblia e vou ficar na minha casa e ficar lá no meu quarto, ficar me distraindo. Não preciso mais ler Bíblia, está tudo muito bom. Só que isso é um grande engano. Você tem que compreender que existe uma vida para você viver. E o tempo que você passa aqui é o menor tempo diante da eternidade. Você não pode se distrair com as coisas do mundo. Você tem que aprender a investir em você mesmo. De que jeito? Você tem que ler a Bíblia. A palavra é o alimento. Se você não lê a palavra e não ora no Espírito, você não vai ser levado às outras práticas. E aí quando vem o dia mau, e o dia mau vem uma notícia ruim. O que você vai fazer no dia ruim, se você não tiver força no seu homem interior? O que vai acontecer? A sua carne vai prevalecer, a sua carne vai entrar em pânico, em desespero, você vai até abandonar a tua fé. Muitas pessoas abandonam a fé quando vem a perseguição. Por quê? Porque elas não estavam edificadas. O homem interior, elas não conseguiam ouvir a voz do Espírito de Deus. Deus não é mentiroso. Então você não pode ficar o seu tempo todo, 24 horas do dia,
simplesmente alheio àquilo que Deus tem para você. Então nós vamos ver nessa noite que Deus não olha, não está vendo por fora, Ele está olhando os nossos corações nessa noite. Não importa aquilo que eu esteja falando, enquanto eu falo com você, eu posso até te impressionar com a minha fala, mas Deus está olhando o meu coração, como Deus está olhando o seu coração. Nós não podemos deixar a incredulidade, sutil incredulidade, destruir a nossa fé, roubar a sua busca por Deus, porque tem algo que destrói, é a incredulidade. A incredulidade, ela vai destruir a sua vida, a sua jornada, se você não aprender a investir em você mesmo. Então são coisas pequenas. Comece na sua agenda diária a colocar um pouco mais da palavra de Deus. Se você acorda às 7, acorda às 6:30. E antes de sair da cama, comece a deixar sua Bíblia do lado, já leia a sua palavra, já ore um pouco mais. Ore um pouco, ore 15 minutinhos em língua e leia a palavra de Deus. Se não for meia hora, que seja 15 minutos, faça alguma coisa a mais por você mesmo. Porque na hora da pressão, o dinheiro não vai te ajudar. Os amigos não vão te ajudar. Na hora da pressão, você não tem como comprar. Olha, eu vou comprar você, morte. Hoje não é um bom dia para eu morrer. Quanto que você quer? Não dá para falar isso para ela. Não dá para dizer, morte, não leva meu filho agora, porque agora ele é muito jovem ainda. Você tem que entender que existe uma palavra. E a palavra é vitória para nós. Oh, aleluia! Vamos pegar. Aqui em 1 Samuel, nós conhecemos essa história. Quando Deus disse para o profeta Samuel ir ungir Davi, que um dos filhos de Jessé seria o rei de Israel. E Jessé tinha 8 filhos. 7 eram muito formosos, eram os mais velhos, Davi era o mais jovem. E quando Samuel olhou os filhos de Jessé, um por um, ele foi achando os filhos maravilhosos, lindos, fortes. Aqui no versículo 7 diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Existe na nossa alma um sentimento muito poderoso que é a sua vontade. Ela está alojada na sua alma, nas suas emoções. A sua vontade, o seu desejo tem que ser para com a palavra de Deus em momentos difíceis. Deus, quando Ele vê, mesmo que o inferno inteiro esteja te perseguindo, quando você faz a escolha, porque você quer, no meio de toda aquela batalha, de toda aquela confusão, aquela guerra, você vai no seu lugar secreto, você ergue as mãos e diz, Pai, eu te amo, e eu não vou me mover daqui. Eu te amo, eu te adoro. Eu escolho dizer que Tu és tudo para mim, Tu és maravilhoso. E você começa a olhar para Deus e adora a Deus, independente de qualquer situação ou circunstância. Ali você tem vitória. Porque Deus só vai poder agir segundo a tua escolha. É você que vai dizer para o inferno que você ama Deus, que você sabe que o diabo já foi derrotado, que ele não tem como te matar. Ele pode fazer você se matar, mas ele não pode te matar. Alguém morreu no teu lugar e te deu tempo de vida na terra. E essa pessoa é Jesus. Só que não é algo que você vai achar bonito. Você tem que assimilar aquilo no teu homem interior. Você tem que entender que você tem que investir no teu homem interior. As pessoas podem achar que você é tolo, que você é tola. Mas como que você vai pegar o seu final de semana e você não vai no churrasco, você não vai sair com os teus amigos, você vai ler Bíblia? Você vai ler a Bíblia. Porque você sabe o que o seu amigo não sabe. Você sabe que nós estamos em dores de parto.
Você sabe que a aparência do mundo passa. Você sabe que as coisas não estão indo bem, que existe uma guerra no mundo espiritual. E você quer a sua casa firmada na rocha, você quer teus filhos, teu marido, tua cidade, tua nação firmada na verdade do Evangelho de Cristo. Você não quer que o seu filho se perca, nem sua filha, nem seu neto, ninguém da tua casa. Mas não é pressionando a eles, é você botando pressão naquilo que o diabo está fazendo, você bota pressão na tua própria alma. Então pensa, você escolhe orar no Espírito Santo. Você escolhe passar a semana com a gente, das 7 às 8, você vem, você escolhe, sua alma não quer. Você escolhe se acordar, 6:30 da manhã, 7 horas estou aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 7 às 8, eu vou orar no Espírito, eu vou lá. Eu vou adorar meu Pai. Eu vou levantar, eu vou fazer uma coisa diferente. É você que escolhe. Eu entro às 8 no trabalho. A Cidinha também entra às 8, ela sai sempre daqui 10 para as 8. E ela sempre vem. É uma escolha. Nós temos que escolher algo, escolher nos edificar, nos fortalecer. E na sexta-feira é um grande desafio, você passar 10 horas orando em línguas. Você pode passar 1 hora, 2, meia hora. O tempo que você se submeter à tua emoção. O que você vai ficar fazendo na sexta-feira, se você é aposentado ou aposentada? Passe um tempo orando no Espírito, venha. Desafie a sua própria alma. E você vai colher frutos, porque a oração em línguas tem resposta. Edifica a sua fé, fortalece, você vai colher frutos dessa prática. Então guarde isso, Deus vê coração. Deus olha o seu coração. E tem uma pessoa na Bíblia que eu amo falar sobre ela, é Sunamita, pega segundo a Reis, que ela não olhou a situação, a circunstância. Segundo Reis, capítulo 4. A Sunamita, ela escolheu não olhar aquilo que ela estava vendo. Pega segundo Reis, bem para frente, um pouquinho para frente de 1 Samuel, você vai encontrar Reis. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 18. Sunamita não podia ter filhos, Eliseu, o profeta, disse que ela teria um filho. Ela não acreditou muito. Falou, você está brincando comigo? Falei, não estou brincando. Porque havia um desejo no coração dela. Mas não foi só porque Deus olhou e viu o desejo e realizou. A Sunamita teve um procedimento, ela construiu uma casa, um lugar, um quarto na casa dela, para que o profeta ficasse todas as vezes que ele passasse por aquela cidade, por aquele lugar. Significa que Deus tinha um lugar na vida dela, na casa dela, na intimidade dela. Deus tem que ter na sua vida um lugar. Você tem que se importar com aquilo que Deus pensa. Você tem que entender que Deus existe, Ele é real. Que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Todos que buscam a Deus de coração não saem da presença de Deus de mãos vazias. A Bíblia diz que o soberbo, Deus despede o soberbo de mãos vazias, porque o soberbo, ele é soberbo. Ele não quer aquilo que Deus tem para ele, ele quer aquilo que ele acha que Deus tem que dar para ele. Às vezes eu fico perplexa, tem pessoas que vêm e pedem uma oração, mas elas não querem saber qual é a vontade de Deus, elas querem que Deus faça a vontade delas. Então ela vem com a oração pronta. Às vezes eu falo, não, ora meu irmão, eu concordo com você então na sua oração. Porque ele não quer. E você tem que aprender a ouvir o que o outro quer. Se ele está doente, ele não quer ser curado, ele quer que o médico resolva o problema dele, tudo bem. Não adianta você orar pela cura dele, não é isso que ele quer. Ele quer que você ore para que a cirurgia esteja tudo bem. Que a cirurgia vá bem, ótimo. Ontem eu dei muita risada com o pastor Bronk, porque ele ficou lembrando do pastor Dave, quando alguém chegava para o pastor Dave e perguntava assim, pastor Dave, o senhor acha que eu devo ir ao médico?
pessoa estava doente. E imediatamente ele falava, se eu puder, eu coloco você no meu carro agora e te levo imediatamente, vamos ao médico. E aí todo mundo fala, mas pastor David, porque o pastor David sabia que aquela pessoa não tinha fé para ser curada, estava na dúvida. É melhor você ir para o médico, porque existe uma palavra chamada sabedoria. Tenha sabedoria. Médico não é falta de fé. Deus usa tudo para te abençoar. Imagina você não ir ao dentista, ficar curtindo dor de dente, porque você não tem fé para o seu dente parar de doer. Que bênção que existe dentista, que você pode ir. Que bênção que existe um engenheiro para sua casa não ficar toda torta e cair na sua cabeça. Que bênção que existem profissionais para te ajudar. Pessoas que fazem cadeiras, que colocam as coisas de maneira confortável para nós, é do coração de Deus, para nos abençoar. Mas eu ri muito, o pastor David era muito sábio. E imediatamente você deve ir. Porque ele via que a pessoa não tinha fé. Então, olha aí, vai morrer. E muitas pessoas sofrem o dano porque elas ficam achando, se elas provarem, se elas jogarem o óculos fora e pisar, Deus está se comprometendo com ela de fazer ela enxergar. Isso não é fé. Vai ter que comprar um óculos novo. É melhor você adorar e louvar o Senhor, até que você vai crescendo e amadurecendo na sua fé, e você vai chegar um dia que você vai perceber que você não precisa mais usar óculos. Então nós temos que ter sabedoria, sensatez na nossa jornada. Então nós temos que crescer e amadurecermos. Então vamos ver aqui a história da Sunamita. E vamos ver quando o menino cresceu e estava junto com o pai, versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores, estava numa colheita. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Então a criança morreu no colo da Sunamita. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse, não faz mal. Tipo assim, fica em paz, está tudo bem. Tem tradução que diz, fica em paz. Eu quero ir até o homem de Deus, está tudo bem. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço. Então selaram a jumenta para ela e ela disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Quando você está em uma situação difícil, olhe os passos que a Sunamita seguiu. E lembra, nós somos melhores, nós estamos numa posição melhor que a da Sunamita. A Sunamita não tinha o Espírito Santo habitando dentro dela como nós temos. A Sunamita não orava em línguas como nós oramos. Mas olha os passos dela. Primeiro, Deus me deu uma promessa. E Deus não é homem para mentir. O diabo não vai roubar a minha promessa. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto. Jesus disse, depois de 4 dias, Lázaro vem para fora. Estava morto, ressuscitou. Se você ler lá os evangelhos, eles queriam matar não só Jesus, mas também Lázaro. Lázaro é o testemunho. Atrás de Lázaro também eles queriam matar Lázaro e matar Jesus. O diabo quer matar o seu testemunho de fé. Você que tem que manter firme a promessa, zelando com ações de graça a sua confissão. Papai, muito obrigado, porque o Senhor disse que eu sou um homem próspero. Eu sou próspero, eu sou abençoado. O meu ventre é abençoado, o meu ventre gera filhos. Obrigada, Pai, porque o Senhor supre tudo para mim. Obrigada, Pai, porque meus filhos são ensinados do Senhor. Grande é a paz sobre eles. Você tem que velar com ações de graça as suas petições. E ela falou, não contou para o marido. Pensa.
seu filho morreu. E o marido pergunta, está tudo bem? Você vai orar agora, esse horário é meio-dia? Não vai almoçar hoje? Não, pode almoçar, está tudo bem, querido. Ela não falou nada para ele. Ela foi atrás de quem resolve. E no caminho ela disse, não pare, vamos até ele. Quando você está orando, quando você está no seu coração, uma urgência de oração, não fica distraído, não deixa o diabo te distrair, te tirar daquele quartinho de oração. Se você quer vir de segunda a sexta, das 7 às 8, não deixa a preguiça te deter, não deixa a chuva te deter, não deixa nada te deter. Porque a sua carne vai dizer, ai, está chovendo hoje, ora aqui mesmo. Você não vai orar. Você fez alguma coisa a mais, você diz, não, carne, eu vou lá. Eu vou orar lá com os meus irmãos, de repente eu tenho interpretação de línguas, de repente eu estou junto com todo mundo, os dons vão se manifestar. Você tem que começar a fazer algo, dar um passo a mais. E a sunamita disse, não pare no caminho, vão embora, vão até chegar ao homem de Deus. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Tem uma tradução que diz, que ela fala, Shalom, tudo em paz. Pensa. O filho estava morto. Como está a sua vida? Shalom, tudo bem, tudo em paz. Havia uma convicção dentro dela, eu vou pegar a palavra, e a palavra, ela traz vida aonde há morte. O filho estava morto e ela foi atrás da palavra. Lázaro, 4 dias morto. Jesus disse, veio para fora. E ele veio para fora, 4 dias morto, isso é real. E olha só, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não revelou para ele. Olha o versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, porque o profeta foi junto com ela, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. A confiança na palavra. Ela não contou para o marido, ela não parou no caminho, ela continuou. Você tem que entender que isso são posições, procedimentos de fé, de comportamento, de convicção. Isso não acontece da noite para o dia. Nós estamos num caminho, eu tenho que orar, eu tenho que louvar, eu tenho que adorar o meu Pai. Isso não é para mudar Deus, Deus é imutável. A transformação tem que acontecer de dentro para fora. Tem que ter um trabalhar, porque a minha carne está mandando em mim. A minha carne não quer orar, minha carne não quer jejuar, minha carne não quer adorar. Porque todas essas práticas vai mudar quem? Muda a mim, não vai mudar Deus. Deus é imutável. Nós não podemos continuar fazendo de conta que está tudo bem. Eu venho para a igreja, eu leio a Bíblia, está tudo ótimo. Mas você tem que fazer alguma coisa a mais, conhecer mais a Deus, buscar mais de Deus. Porque você tem uma agenda, como eu tenho, eu também tenho uma agenda. E na minha agenda eu tenho que determinar o tempo que as coisas que eu vou fazer. E na minha agenda eu tenho que ter um lugar aonde Deus é estabelecido.
Como que você vai fazer uma boa escolha? Se você não sabe o que Deus pensa, o que você vai escolher? Então nós temos que nos fortalecer. E a Sunamita, ela é um exemplo para nós. A Sunamita, ela não olhou a situação, ela não andou por vista. Ela olhou o que Deus tinha para ela. Deus tem promessa, Deus tem palavra para nós. Pega Efésios. Efésios capítulo 4. Aqui Paulo fala para nós não sermos mais como meninos. Efésios 4, 14. Ele começa a falar a importância de crescermos. Por que crescermos? Para não sermos mais como meninos. Jesus fala assim, para você não chamar ninguém de pai. Você tem só um pai, teu Pai Celestial. Se você olhar, você vê lá na Bíblia, em Timóteo, Paulo dizendo que Timóteo era como um filho para ele. Paulo chamou Timóteo de filho. Por que ele chamou? Porque Timóteo tinha a mesma doutrina, era muito parecido com ele. Timóteo amava Deus. Timóteo foi bem treinado, Timóteo era jovem, mas Timóteo, ele era crescido em Deus. Mas você não vê em nenhum lugar Timóteo chamando Paulo de pai. Então tem muita doutrina errada de paternidade. Paternidade é uma doutrina errada, como as pessoas falam. Timóteo não chamava Paulo de pai. Paulo olhou para Timóteo e disse, você é tão parecido comigo. Você é um filho para mim. Como um filho tem o mesmo DNA que eu, você tem o mesmo DNA. Você ama Cristo, você faz qualquer coisa por Cristo. Você entendeu a mensagem poderosa do Evangelho. Timóteo tinha uma avó que orava, uma mãe que orava. Ele foi bem treinado. Nós temos que começar a pensar o que você quer que o mundo veja em você. De repente, o que você quer? Vamos pegar a Cici. O que a Cici quer? Que a Olívia veja nela. Porque a Olívia vai crescer e vai olhar para ela. Ela é uma carta lida para a Olívia. Com certeza a Cici vai ter que ajustar, se ela quer que a Olívia olhe para ela e veja uma carta poderosa, vai ter que ajustar muitas coisas na vida dela. Porque nós temos que entender que somos um testemunho, uma carta viva. As pessoas olham como você fala, como você se comporta, o que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você escolhe. Pensa que as pessoas não olham? Olham. E você tem que entender que não é para... Deus exige de nós hoje santidade. Tem um preço o andar com o Pai. É santidade, sede santos, porque eu sou santo. Santidade no falar, santidade no pensar. Depois a gente vai ler aqui mesmo em Efésios, se eu não me engano, que ele fala exatamente isso. Você que se roubava, não roube mais. Não se põe o sol sobre a sua ira. Por que ele falou isso? Porque se você deixar a ira ficar no seu coração, aquela semente de ira, ela vai te contaminar, ela vai criar raízes. Se livra dela rápido, perdoa logo. Não vai dormir irado, pensando, remoendo aquilo. Se livra rápido. Não se põe o sol sobre a sua ira. E não pense que ele falava para gentil, ele estava falando para crente, porque a Bíblia foi escrita para você e para mim, que nascemos de novo. Paulo não estava falando de pessoas que não eram nascidas, pessoas crentes. Não vamos resistir ao Espírito de Deus, vamos ser crentes, vamos crer na palavra. Se a Bíblia diz que orar no Espírito Santo edifica a sua fé, ore. Se ela diz que o segundo passo, aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas, fale, meu amado. Foi Jesus que disse. Você que tem que olhar para você, investir em você. E não tem nada a ver com o outro. Você está aqui, você enfrentou a chuva, você veio. Ninguém te obrigou, você veio.
Então existe alguma coisa em você. Porque você quer ouvir, você quer mais de Deus. Se você pedir para mim, ora, Rita, para eu ser edificada na minha fé, eu vou falar, olha, vamos, você já ora em línguas? Essa vai ser a minha pergunta. Não, não ora. Então vamos orar, vamos ser batizados no Espírito Santo, porque você que tem que edificar a sua fé. Eu não posso fazer isso por você. Porque Jesus já deixou um mecanismo. Eu não posso jejuar por você. Eu não posso arrancar a ira de você. Porque a ira é obra da carne, tem que ser mortificada. Então são coisas que você vai ter que fazer, você que tem que escolher. Eu vou passar mais tempo com essa palavra. Eu vou orar mais no Espírito, eu não vou deixar a incredulidade me deter. Eu vou erguer as minhas mãos e vou adorar o meu Pai, vou dizer que eu o amo. E não pense que você vai sentir alguma coisa, porque Deus é Espírito. E você é Espírito. As suas emoções às vezes podem ir com você, mas não necessariamente. Eu não tenho que sentir nada para orar em línguas. Eu estou orando em línguas, parece que não acontece nada, ótimo. É de espírito para espírito, não tem nada a ver com as suas emoções. A sua mente fica infrutífera. Eu posso orar em línguas o tempo todo, se eu quiser. Se eu não estiver comendo, se eu não estiver tomando nada, se eu não estiver falando, ore em línguas. Paulo disse, eu dou graças a Deus que eu oro mais do que todos vós. Sem oração no Espírito não haverá edificação de fé para nós. E olha só, versículo 14. Paulo dizendo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo quem? A Rita? Não, seguindo a verdade, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos, a concupiscência do engano. Ele fala, deixa o velho homem, você nasceu de novo. Você tem que entender que no dia que você nasceu de novo, o pecado perdeu o poder sobre a sua vida. Você peca se você quiser. O pecado não pode mais te dominar. Você tem o livre-arbítrio. E Deus conta com esse livre-arbítrio para você escolher estar com Ele, e não resistir a Ele, correr para Ele, não fugir dEle. Você tem que entender que Deus é por você, Deus não é o teu inimigo, Deus é teu amigo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Para de mentir. Sabe quando você aumenta a história? Que nem fala história de pescador, né? Era um peixinho, ele falou que era um peixão. Ele contou tudo certo, mas ele não contou toda a verdade. Ele exagerou um pouco, ele colocou mais emoção. Ele não contou os fatos como eram de verdade. Está todo mundo falando de você. Quem é todo mundo? A Maria, só a Maria? Maria não é todo mundo? Está todo mundo falando mal de você. Quem é todo mundo? Não, quem? Ah, a Maria. Maria não é todo mundo? Você está exagerando? Todo mundo achou sua comida péssima. Quem é todo mundo?
Você tem que começar a pensar no que você fala, no que você ouve. Porque ele fala, isso não é mais para você, não viva pela aparência das coisas. Comece a entender que você tem que se edificar e fortalecer para ser como a sunamita, que quando vem o dia mau, e aí, como está? Eu tenho uma arma agressiva dentro de mim, eu tenho paz, está tudo bem, shalom, tudo em paz. E você continua a tua jornada, porque você tem que entender que não é todo mundo que está na mesma jornada, na mesma fé que você. E tem algumas coisas que às vezes até nas reuniões de oração vira fofoca. Por quê? Porque começa a contar, você viu que fulano, vamos orar para fulano, eu quero contar uma coisa, vamos orar para fulano. Fulano, aconteceu isso, a mulher pegou ele em adultério, vamos orar por ele. Fulano nem está na reunião, nem quer. Nós temos que começar a entender que quando você ora em línguas, você fica sentado numa reunião de oração, por isso que nós estamos treinando. Você fica sentado orando, prestando atenção, Deus pode trazer uma necessidade real para você orar. E vai ser poderosa a tua oração, porque foi Deus que trouxe a sua mente, e trouxe um versículo, Ele trouxe uma pessoa. Então vamos deixar de ser meninos agitados por ventos contrários à sã doutrina. Vamos começar a avançar, vamos de verdade pegar a nossa vontade e colocá-la em prática na palavra. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu falei, por quê? Para não criar uma raiz de amargura em você. Se livra logo, perdoa. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da sua boca palavras que machucam pessoas, que destroem pessoas. Você faz de propósito. Você sabe que as coisas não estão indo bem, você fica cutucando, você fica perguntando, você quer que a pessoa fale que ela está na pior. Só para você poder ficar, se sentir maior ou superior. Não fale coisas que não edificam. Longe. Olha o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de você toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda maldade. Malícia é maldade. Se livra disso, não seja maldosa. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E olha só, isso aqui é tudo crente. Está falando para crente. Ele nem deveria falar, mas ele está falando, olha só. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, que não leva a lugar nenhum, nem palavras vãs, chocarrices, aquelas brincadeiras bobas, tolas, que machucam as pessoas, que expõem as pessoas. Isso não é mais para você. Lembra que nós começamos a falar, não seja mais menino. Esse capítulo ele fala de crescimento, de amadurecimento, nós temos que crescer. E só tem um jeito, lendo a palavra, orando no Espírito. Para trazer entendimento, revelação, poder de Deus. Não sermos mais levados pela nossa carnalidade. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência. Nós viemos sim de Adão, filho da desobediência. Hoje nós somos filhos de Deus por causa de Cristo, o filho da obediência.
Ele fala, versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha o versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonha. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que jeito? Eu termino nessa noite, nesses 2 versículos, porque é exatamente assim que a gente não vai viver de aparência. A gente vai se fortalecer, se edificar, orando no Espírito, adorando, louvando o nosso Pai Celestial. Não deixando o diabo usar nossa boca para maldizer, para amaldiçoar. Nós temos que ter o nosso coração de verdade aberto e limpo para o nosso Pai Celestial. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nessa noite, vamos começar a pensar diferente, vamos pensar na nossa edificação. Vamos pensar no quão importante é se encher do Espírito. Falar salmos, entoar cantos ao nosso Pai Celestial. Passe tempo a sós com teu Pai Celestial, em secreto. Em secreto. Nós ficamos aqui segunda, terça, na igreja. Vem, passa um tempo orando, entra, fica no canto orando, adorando, você não consegue fazer isso na sua casa. Você tem que achar um momento oportuno para você se entregar cada vez mais a Deus. Não deixa o diabo te jogar de um lado para o outro, porque o tempo passa tão rápido e sem edificação de fé. Nós não vamos ter força para resistir aos ventos contrários que estão vindo sobre a terra. Jesus disse, vigiai e orai, para que vocês possam escapar do que está vindo sobre a terra. Mas eu tenho que fazer o que ele mandou, orar e vigiar. Ficar atento no meu homem interior, não ficar distraído com as coisas do mundo. Amém? Vamos orar um pouco, vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião, vamos adorar aquele que nos ama. Deus te ama, comece a pensar nisso. Comece a dizer para Deus que você não quer mais continuar do mesmo jeito, que você quer mais dele. Não seja uma pessoa amarga, não fique só olhando para as pessoas, vendo defeitos nas pessoas. Comece a olhar e ver que aquela pessoa é amada de Deus, Jesus morreu por ela. Abençoe as pessoas. Se você não tem o que falar, não fale nada. Para de falar coisas que não edificam a vida de ninguém. Pare de beber, pare de andar em roda de escarnecedor. Comece a pensar na sua vida, no que Deus tem para você. Paulo está dizendo tudo aquilo, não era nem para falar, porque aquilo são pessoas nascidas de novo, se revestindo da verdade. Pai, nessa noite nós te adoramos. Tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és um Deus que nos ama. O Senhor tem o melhor para nós por meio de Cristo. Nós te adoramos nessa noite. Te adoramos na tua formosura, na tua beleza. Tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Tu és tudo para nós. O nosso coração te ama, nós te amamos, nós te amamos. Santo, 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 santo.
Nós te adoramos, te amamos, Tu és tudo para nós. Tu és a força dos nossos braços. Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso protetor. Tu és aquele que nos dá entendimento. Tu és aquele que nos faz avançar diante dos ventos contrários. Tu és aquele que abre um caminho no meio da tempestade para nós. No meio da angústia, clamamos o Teu nome, e a Tua mão poderosa nos tira de profundas águas, nos tira de profundas águas. A Tua mão é poderosa, Pai, nos tira de profundas águas e firma os nossos pés sobre a rocha. E coloca dentro de nós um canto de vitória, e nós podemos erguer as nossas mãos e dizer que Tu és o Santo de Israel, Tu és o nosso bom pastor que refrigera a nossa alma, que nos guia mansamente às águas doces e tranquilas como mel. Não temos medo. O Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. O Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. O Senhor nos faz saltar muralhas. O Senhor vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. O Senhor quebra as trancas, Pai, de ferro, de bronze. O Senhor nos coroa de graça e misericórdia. O Senhor nos eleva em um lugar alto, e nós podemos voar como águias, enxergar tudo como o Senhor enxerga. Nós podemos andar acima de toda e qualquer situação e circunstância, porque os nossos olhos não estão nesse mundo, os nossos olhos estão em Ti, o autor da nossa fé. Tu és Jesus, o autor da nossa fé. Muito obrigada por essa noite de cura, noite de milagre, noite de provisão. Nós podemos saltar assim as muralhas, porque não é pela nossa força, Pai, é pela Tua força. Tu és o provedor, Tu és o nosso provedor. Não temos falta de nada. Tu és aquele que faz com que o diabo, oh Pai querido, é o Senhor que quebrou, Pai, toda a operação do diabo nas nossas vidas por meio da cruz de Cristo. E nessa noite nós dizemos: diabo, solta tudo que nos pertence. Nós dizemos: norte, sul, leste, oeste, soltem tudo, toda a provisão que você tenta reter de nós. Você é obrigado a liberar agora, em nome de Jesus. Saia do nosso caminho, saia de tudo que nos pertence, tira tuas garras de nós, diabo. Você está ilegal, a nossa casa tem paz, nós andamos em paz, nós podemos entrar e sair de qualquer lugar em paz. Nós podemos dormir em paz e levantarmos em paz. Tu és a força, Pai. Tu és a nossa força. Tu és a nossa alegria, Pai. O nosso coração tem muita gratidão nessa noite. O nosso coração é grato. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te louvamos. Maravilhoso Deus, todo suficiente, todo suficiente. Tu és o Senhor que sara, o Senhor que cura. E o nosso coração tem gratidão nessa noite, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Diante dos nossos olhos não daria certo, era impossível. Mas o Senhor tem o coração dos reis nas Tuas mãos. E quando o Senhor está agindo, ninguém, nada pode te impedir. O Senhor está agindo a nosso favor. O Senhor está agindo a nosso favor e ninguém pode impedir a tua ação. O Senhor está agindo a nosso favor. O Senhor está agindo nas nossas petições, Pai. E nada, ninguém vai deter isso, porque Tu és fiel à Tua palavra, Pai. E nós confiamos em Ti. Tu és maior do que tudo que estamos enfrentando. O Senhor tem respostas de vitória para cada um de nós, Pai. Obrigada pelas pessoas que estão comigo pela internet. Elas são abençoadas. É o Teu poder sobre elas. Elas são abençoadas pela Tua palavra, que é viva, que é cortante, Pai. Nós somos como a sunamita. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo em paz. Porque o Senhor está conosco, está tudo em paz. Não temos medo, está tudo bem, está tudo bem. Nós temos paz no nosso coração. Amém. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Noite abençoadíssima para vocês.